mulheres que gostam de livros e coisas intelectuais são consideradas nojentas e arrogantes. Eu, por exemplo, já fui chamada de nojenta por gostar de livro. Eu só gosto de livro, cara. Qual é o problema? Eu vi alguns dias atrás que a Amy Winehouse escondia a coleção de livros dela porque as pessoas consideravam ela arrogante por isso. Mas qual é o problema de eu gostar disso? E também, não que eu me considere inteligente, muito pelo contrário, mas muitas vezes eu sabia a resposta de uma pergunta e eu respondia errado por algum motivo que eu não sei, mas eu tinha medo de estar certa. Eu também respondi errado, definitivamente eu não tinha medo de estar certo, mas tem algo a mais aqui que está para além do gênero e a gente pode falar um pouco sobre isso. Oi, eu sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e esse vídeo é da Sara Marie, acho que é assim que fala o nome dela, vou deixar o arroba na descrição para vocês terem acesso. É claro que a primeira coisa que nos salta aos olhos é entender que na relação de gênero não cabe à mulher ter o papel de quem sabe, de quem diz, de quem mostra com clareza algo, de quem aponta uma conclusão, de quem cita um autor, uma autora, de quem resolve um problema na presença de outros homens. Mas esse é um corte possível de se fazer, há alguns outros cortes possíveis. Eu acho que o segundo é a sociedade brasileira como um todo é um pouco anti-intelectual. Ou seja, você saber sobre livros talvez não seja uma boa característica para se ter a depender de onde você mora, da sua classe social e dos grupos que você participa. Eu super entendo que talvez essa visão não seja válida se a gente estiver falando de um grupo específico intelectualizado, numa experiência já intelectualizada, aí talvez a gente esteja falando talvez de outra coisa mais relacionada de fato a gênero ou talvez relacionado a outros dois pontos. O primeiro ponto serve tanto para grupos não intelectualizados como para grupos intelectualizados, que é aquilo que o Durkheim vai chamar de uma solidariedade mecânica. Vale dizer que o Durkheim é um sociólogo francês muito velho, é o pai da sociologia, e esse conceito ele não serve muito para explicar a sociedade, mas talvez ele possa servir instrumentalmente para a gente falar sobre essa dinâmica, que é o seguinte: num grupo de solidariedade mecânica, numa sociedade, vai dizer o Durkheim, de solidariedade mecânica, o que a gente tem é, de certa forma, uma coesão muito forte para que se tenham as mesmas crenças, para que se tenham os mesmos valores e o mesmo jeito de ser. A multiplicidade tende a ser menor do que em sociedades em que você vai ter muita divisão do trabalho, você vai ter uma solidariedade orgânica em que a individualidade talvez seja algo mais colocado para jogo do que a participação no grupo, do que a introdução nessa solidariedade mecânica, nesse conjunto de crenças. E quando a gente está falando de pequenos grupos, geralmente você tem ali uma solidariedade mecânica, você tem ali uma necessidade de fazer parte, de pertencer, que envolve acreditar em coisas parecidas, ter valores parecidos, que envolve essas regrinhas que são mais assim, ou você está dentro ou você está fora. E nesse contexto, se você está num grupo que não é intelectualizado e que talvez até seja anti-intelectual e que talvez até entenda com maus olhos o que é ser intelectualizado, chegar e falar, eu queria citar um livro aqui e tal, isso vai ser negativo, sabe? Ler um livro vai ser negativo, vai te colocar no lugar errado. E se tiver num grupo intelectualizado e de repente o livro que você deseja apontar está fora do cânone do grupo, está fora da leitura do cotidiano ali do grupo, talvez também você seja uma pessoa que vai ser mais cedo ou mais tarde excluída. O Michel Maffezoli, que é um outro sociólogo, ele vai falar sobre tribos sociais, tribos urbanas. E a noção de tribo envolve entender que talvez na contemporaneidade as pessoas abdicam da individualidade para ter um certo pertencimento de grupo nas tribos e que assim, abdicando de uma individualidade para este tipo de pertencimento, talvez esse movimento possa explicar o funcionamento da sociedade. É claro que isso é muito questionável, mas esse movimento de tribos, ele ajuda a explicar grupinhos que pensam parecido e que excluem aqueles que não fazem parte do grupo. E é claro que dentro de tudo isso também vai ter uma relação de gênero, também vai ter um entendimento de papéis de gênero e por aí vai. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido.
Participe da comunidade do Colunas Tortas, tenha acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Mas se você que está vendo o vídeo tem uma experiência de vida popular, tem uma experiência de vida de classe operária, tem uma experiência de vida de classe, às vezes nem operária, que nem conseguiu atingir a formalização do trabalho, proletário no sentido amplo da palavra, né? Trabalhadores informais, morando em bairros de classe baixa, classe às vezes até média baixa, morando em bairros muito pobres, pouco pobres, mas enfim, uma vivência popular. Talvez você já tenha reparado que há livros que podem ser lidos, como a Bíblia, por exemplo. E há outros livros que fazem de você um arrogante, um metido, um nojento, seja homem e seja mulher também. Há momentos em que você precisa aceitar a burrice alheia, porque se você se colocar frente a essa burrice, provavelmente você vai ser arrogante, nojento, metido, desagregador. Porque em muitas interações, o que está em jogo não é exatamente o conteúdo, mas é a forma. O que está em jogo é a interação pela interação e não exatamente quem tem razão, não exatamente falar algo que faz sentido. O que está em jogo é a forma como acontece. O que está em jogo é o respeito implícito pelo que é dito e não necessariamente o conteúdo do que é dito. E é óbvio que tudo que eu estou falando não anula o fato de existirem relações entre gêneros que vão acabar dando um papel específico para mulheres que é um pouco distante da intelectualidade e para homens que é mais próximo dessa intelectualidade. Mas o que eu estou querendo colocar para jogo e expandir um pouco mais é que meio que qualquer um, a grande maioria da população, se pega um livro para ler e fala sobre, talvez seja entendido muito mal. Se de repente cita um livro ou fala algo com base num livro ou se coloca numa conversa com base num livro, talvez seja entendido como aquele que é o dono da verdade. Aquele que tudo que ele fala é verdadeiro. Meu Deus, está monopolizando a verdade. Arrogante, nojento. E pode reparar. Eu acho que não é necessário andar por todas as cidades do Brasil para saber que quando você não vem de círculos intelectualizados, a tendência é que você não exponha a sua intelectualização, porque a expor é ruim para você, geralmente. Tudo bem?